Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Só um aviso, minhas alergias estão me matando agora. Foi isso que me derrubou ontem, então se eu parecer um pouco estranho hoje, é por isso. Mas há alguns desenvolvimentos empolgantes acontecendo que eu quero comentar. Indo ao site do Texas Motor Carrier, olhando para o negócio de robotáxi da Tesla, agora temos 59 VINs listados, o que é um aumento em relação a pouco mais de 40, e isso foi há apenas cerca de 2 semanas. E sim, ainda são todos Model X. Isso não significa que todos os 59 veículos estão atualmente ativos na frota, nem indica que 59 deles estão sem supervisão. Mas, teoricamente, esse é o número que a Tesla poderia implantar agora. E claro, eles não pediriam mais veículos sem planos de lançá-los em breve no serviço. Há uma reclamação registrada contra a Tesla, mas o status está fechado, sem jurisdição. Busquei mais informações, mas nada foi divulgado ainda. Mas eu fiz um pedido de acesso à informação pública, então aviso vocês se eu receber alguma resposta. Se Robinson compartilhou este sobrevoo do pátio de Houston, no Texas, esta semana. E desse ângulo contei 21 Cybercabs, mas há muitos Model X, mas sim, aparentemente se preparando para serem enviados. E como venho dizendo, até vemos um Cybercab no local sem volante e sem pedais, acho que devemos manter nossas expectativas baixas em relação ao lançamento do Cybercab. E este vídeo foi compartilhado do estacionamento em Dallas. E só desse ângulo, você já pode ver dezenas de Cybercabs enfileirados nesse local. E como sabemos, o Cybercab já foi visto em testes em cerca de 20 estados diferentes dos Estados Unidos. E eu vi Spencer compartilhar este documento. Ele foi datado de 24 de abril deste ano, mas é o plano de interação da Tesla com os primeiros socorristas para o Arizona. E o documento diz que o domínio de atuação do serviço robotáxi pode incluir as seguintes áreas enquanto opera no nível 4 de autonomia SAE: Chandler, Gilbert, Glendale, Condado de Maricopa, Mesa, Paradise Valley, Phoenix, Scottsdale e Tempe. É um pouco estranho eles listarem as cidades dessa forma, mas todas essas cidades, na verdade, ficam dentro do Condado de Maricopa. Então, se ampliarmos além de Maricopa, que tem cerca de 4,8 milhões de habitantes no mapa, o contorno vermelho indica o Condado de Maricopa. E dando um zoom, você vai encontrar Chandler, Gilbert, Mesa, Scottsdale, Glendale e assim por diante. Curiosidade, morei em Chandler, Arizona, por um ano após me formar na Penn State, durante meu treinamento na Edward Jones. Não vou falar disso hoje, mas no site da Tesla há os planos de resposta a emergências. Vou deixar o post do blog linkado abaixo, caso queira ver. Olhando o rastreador do robotáxi, a única cidade no Arizona citada oficialmente pela Tesla é Phoenix. Então eu esperaria que o primeiro lançamento no Arizona fosse lá, com uma expansão rápida em seguida. Mas agora faltam 20 dias para a Tesla lançar em 5 cidades diferentes para cumprir o cronograma que ela apresentou em sua apresentação do primeiro trimestre. Então acho que a maioria concorda que esse cronograma não parece bom agora. Sobre o FSD supervisionado, a Tesla disse: nos últimos 2 meses, tem sido mais de 3 vezes mais seguro do que a direção manual nas estradas holandesas, com 3,5 vezes menos colisões nas vias públicas dos Países Baixos. Alguns dados, admito, seriam difíceis de quantificar. Eles disseram que houve quase 15 vezes menos acionamentos automáticos de frenagem de emergência, 8,8 vezes menos acelerações bruscas, 7,3 vezes menos frenagens bruscas e 8 vezes menos desvios bruscos. E olhando de perto os detalhes, a Tesla diz que é 3,4 vezes mais seguro na rodovia, onde o FSD já percorreu 16,6 milhões de quilômetros e não teve nenhuma colisão. Eles comparam com a direção manual utilizando recursos de segurança ativa. E eles também dizem que é 1,6 vezes mais seguro em vias fora das rodovias, onde o FSD já percorreu 7 milhões de quilômetros e houve 3 colisões. Então isso implicaria que o FSD já percorreu 23,6 milhões de quilômetros na Holanda entre 10 de abril e 5 de junho. Se for similar ao FSD da Tesla nos Estados Unidos, essas 3 colisões em vias fora das rodovias provavelmente são de baixa velocidade, como em estacionamentos. Mas deixando os números de lado, como Elon disse hoje, o FSD supervisionado foi oficialmente aprovado na Dinamarca e o lançamento começará em breve. Como a Schog disse, agora são os Países Baixos, Lituânia, Estônia e Dinamarca, onde o FSD supervisionado foi oficialmente aprovado. E nesses 4 países, isso representa aproximadamente cerca de 215 mil Teslas ativos nas ruas. E sim, esse seria um número cumulativo, com a maioria desses veículos, é claro, estando nos Países Baixos e na Dinamarca. E claro, a partir daí, você teria que filtrar o IA4 e o Hardware 3. Mas como sabemos, cada novo país com aprovação vai começar o efeito dominó de pessoas experimentando. Vai chegar um momento em que precisaremos ter algumas conversas sobre computação quântica. Sempre que há avanços nessa tecnologia, é a criptografia que protege quase tudo o que você faz online que está realmente em risco.
Felizmente, a Surfshark, patrocinadora deste vídeo, lançou algo feito para esse problema. Chama-se Dawsos, e é o primeiro protocolo VPN proprietário da Surfshark. Quase todas as VPNs do mercado rodam em protocolos como WireGuard ou OpenVPN, que foram originalmente criados para uso empresarial e depois adaptados para consumidores. Eles direcionam todos que estão conectados a um servidor por meio de um túnel compartilhado. Mas Dawsos foi desenvolvido do zero para usuários individuais, atribuindo um túnel criptografado dedicado a cada sessão, em vez de usar grupos compartilhados. Também é seguro contra ataques quânticos, usando padrões de criptografia criados para resistir a computadores quânticos que podem quebrar a criptografia atual. A Surfshark afirma ser até 30% mais rápida que os protocolos padrão da indústria e passou por auditoria independente da Cure 53 sem problemas críticos ou graves encontrados. E se algum de vocês for um usuário avançado, o recurso de bypass da Surfshark permite o Split Tunneling, assim você pode escolher exatamente quais aplicativos ou sites vão passar pela VPN e quais não vão. E como já podemos esperar da Surfshark, tudo isso funciona em uma única conta para um número ilimitado de dispositivos para toda a sua família. Se quiser apoiar meu trabalho, acesse surfshark.com/electrified ou use o código Electrified na compra para ganhar 4 meses extras de Surfshark VPN. E a pauta para a próxima reunião de 30 de junho do Comitê Técnico de Veículos Motorizados, o TCMV, onde estamos aguardando aquela votação mais ampla em toda a União Europeia sobre o FSD supervisionado. Infelizmente, tudo o que você vai encontrar na ata é a continuação das discussões sobre o pedido da Holanda para aquela autorização do Ato 39, e isso está previsto para durar 50 minutos. Mas não há qualquer menção a uma votação. Então, será que pode haver uma votação surpresa no final? Acho que é possível, mas acredito que a expectativa correta deve ser de que não haverá votação na reunião do dia 30 de junho e, sinceramente, acho que as chances de uma votação surpresa são praticamente nulas. Seria necessário que um ato fosse redigido e entregue a esses países, geralmente com 2 semanas de antecedência, para que eles tenham algo oficial para realmente votar, e não há absolutamente nenhuma menção disso. O que significa que a próxima janela para uma possível votação em todo o bloco só seria em outubro deste ano, na próxima reunião. Então, infelizmente, neste momento, parece que o único caminho para a aprovação do FSD supervisionado será país por país. Qualquer tipo de aprovação mais ampla em toda a UE, agora provavelmente vai esperar até algum momento mais próximo do 4º trimestre deste ano. E isso é só para a votação, o que significa que o lançamento real do software pode agora ser adiado para o início de 2027. Segundo um veículo de comunicação dinamarquês, a aprovação provisória do FSD supervisionado só vale para países da UE que reconhecerem a aprovação holandesa, incluindo agora a Dinamarca. Mas se o sistema for aprovado para uso na UE, será preciso o aval da Comissão Europeia. Se isso ocorrer, a aprovação passará a ser uma homologação de tipo da UE, válida automaticamente em todos os Estados-membros. Se, no entanto, a Comissão Europeia rejeitar o sistema, a aprovação provisória holandesa se tornará inválida após 6 meses. Isso também significa que a aprovação dinamarquesa será anulada. O FSD supervisionado não poderá mais ser comercializado ou vendido nos países da UE. Então sim, se a votação eventualmente falhar e a UE decidir rejeitar formalmente o FSD supervisionado, isso significa que as aprovações provisórias que temos nos 4 países sobre os quais falamos até agora perderiam todas essa aprovação, e ela expiraria 6 meses após essa recusa. Mas é claro, com cada novo país que reconhece a aprovação holandesa, uma votação fracassada e uma rejeição formal seriam ainda mais disruptivas para os países que já têm essa aprovação. E existe um cenário em que a UE continua adiando a decisão e uma votação oficial é postergada, o que significa que esse mosaico de aprovações país por país continua indefinidamente. O representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, visitará a fábrica da Tesla em Fremont esta semana. Isso faz parte da turnê criada para promover o esforço do governo Trump de trazer a produção de volta aos Estados Unidos. A programação abrange os setores que o governo colocou no centro de sua mensagem de reindustrialização: veículos elétricos e o setor automotivo, eletrônicos flexíveis, drones e semicondutores. Agora lembre-se, em março do ano passado, enquanto o governo anunciava novas tarifas, a Tesla enviou carta pública formal a Jameson Greer durante a revisão do escritório de comércio sobre práticas injustas e acordos não recíprocos. Na carta, a Tesla alertou que exportadores dos Estados Unidos como ela estão sujeitos a tarifas retaliatórias de outros países em resposta às ações dos Estados Unidos. A Tesla afirmou apoiar o comércio justo, mas solicitou ao escritório que avaliasse os impactos indiretos nos exportadores americanos e nas restrições da cadeia de suprimentos nacional.
A Tesla disse que alguns componentes das baterias de lítio ainda são difíceis ou impossíveis de obter totalmente nos Estados Unidos, apesar dos esforços de internalização. A Tesla afirmou que ações comerciais não precisam conflitar com a expansão da manufatura doméstica. Tenho certeza de que a Tesla seguirá defendendo seu caso esta semana, quando Jameson visitar. A Tesla publicou uma nova vaga de gerente de desenvolvimento de negócios para o Tesla Semi, com base em Parsdorf, nos arredores de Munique, Alemanha. Trabalho de vendas entre empresas focado em captar clientes de frotas, configurar caminhões e carregamentos e expandir a base do Tesla Semi na região. A contratação mostra que a Tesla está preparando o mercado do Tesla Semi na Europa, iniciando pela Alemanha. Mas, só para ajustar as expectativas, provavelmente ainda não veremos o Tesla Semi realmente sendo lançado ou vendido na Europa antes de 2027 no mínimo. Se você não viu, a Edmunds afirmou que o Tesla Model 3 com tração traseira foi o mais eficiente em nosso teste de autonomia no mundo real. O veículo não só superou a estimativa de autonomia da EPA no teste deles, ele também se tornou o veículo elétrico mais eficiente que já testamos e que está atualmente em produção. Ele tem uma estimativa de autonomia da EPA de 363 milhas, mas o carro que eles testaram percorreu 393 milhas com uma carga completa, 30 milhas a mais do que o número oficial, ou um desempenho 8,3% superior. Eles disseram que o mais impressionante é o quão pouca energia ele usou para chegar lá. A EPA classifica o Model 3 com tração traseira em 25 kWh por 100 milhas ou 4 milhas por kWh. No teste deles, ele registrou 21,7 kWh por 100 milhas, ou 4,61 milhas por kWh, tornando-o 13,2% mais eficiente do que a estimativa da EPA. Eles afirmaram que o Model 3 com tração traseira é um elétrico muito eficiente, agradável de dirigir e prático para o dia a dia. A Tesla América do Norte disse que um Tesla tem o dobro de chance de alcançar 250 mil milhas em comparação com um Subaru, sem motor, trocas de óleo, correntes de comando, injetores de combustível e praticamente sem peças móveis. Só para você saber, esses dados são de um estudo da IRC Cars. O estudo analisou 174 milhões de veículos e a Toyota está no topo, com 17,8% de chance de alcançar um quarto de milhão de milhas. A Lexus veio em seguida, com 12,8%, enquanto a Honda e a Acura completaram os 4 primeiros lugares. Esses foram os únicos 4 fabricantes que superaram a média da indústria, de 4,8%. Mas a Tesla, em um impressionante sexto lugar, está empatada com a GMC, ambas com 4,6% de chance de alcançar 400 mil quilômetros, o que coloca a Tesla à frente de marcas como Cadillac, Mazda, Subaru, Volvo, Mercedes, BMW e Porsche. E filtrando apenas as marcas de luxo, a Tesla ficou em terceiro lugar, atrás apenas da Lexus e da Acura. E uma curiosidade, a média das marcas de luxo com chance de atingir 400 mil quilômetros foi de 3,2%. E novamente, a Tesla ficou com 4,6%. Houve 2 novas entrevistas da SpaceX nas últimas 24 horas, uma com Elon e outra com Gavin Baker e o diretor financeiro da SpaceX. Ambas foram principalmente gerais, mas deixarei os links abaixo. E como minha voz já está ficando cansada por hoje, eu só quero falar sobre o novo satélite IA-1 da SpaceX. Mas não quero falar só dos números que eles estão prevendo para essa versão protótipo, eu quero tentar contextualizar o que esses números realmente significariam. E no fim das contas, para nos dar uma noção de quão ambicioso o Elon realmente está sendo aqui, porque a gente sabe que ele é. A questão é só saber o quanto. Então, se você perdeu, aqui está uma imagem do satélite IA-1. Você tem os radiadores aqui no meio, bem na borda em relação ao Sol. Você teria o processamento real bem aqui, bem pequeno no meio, e então teria os enormes painéis solares em cada lado. De ponta a ponta, esse dispositivo no espaço teria 70 metros ou aproximadamente 75 jardas, então cerca de 3/4 de um campo de futebol americano, e a altura seria de 20 metros mais uma vez, aproximadamente 20 jardas. Mas eu queria comparar este satélite orbital IA-1 com o Colossus. E a SpaceX está mirando 1 gigawatt de capacidade de computação de IA orbital anualizada até o final do próximo ano. Não significa que terão 1 gigawatt implantado até o fim do próximo ano, pois isso não vai acontecer, apenas uma taxa anualizada até o fim de 2027. Mas francamente acho que até isso é otimista demais. Então, Colossus One, vamos dizer que são 500 megawatts, e alguns artigos por aí vão dizer que o Colossus One tem 300 megawatts, mas eu quis fazer os cálculos com 500 só para manter as coisas simples. E também porque é exatamente a metade do que Elon está projetando para o final do próximo ano. Um desses satélites orbitais, IA-1, como a SpaceX acabou de lançar, tem 150 kW de potência máxima, o que equivale a 0,15 megawatts.
Então, se você pegar o consumo de energia do Colossus One em 500 megawatts e dividir por 0,15 megawatts novamente, a potência máxima de cada satélite IA-1, isso exigiria 3.333 satélites em órbita. Isso, claro, para igualar a potência do Colossus One, que novamente usa os valores máximos. Ou poderíamos usar a potência sustentada ou média que a SpaceX compartilhou, que é de 120 kW. Então, isso seria 500 megawatts dividido por 0,12 megawatts, o que exigiria 4.000 satélites novamente, usando os valores médios ou sustentados. Então, seriam necessários entre 3.000 e 304.000 desses satélites IA-1 para igualar os números de potência do Colossus One, assumindo que ele está atualmente em 500 megawatts. Também nos foi dito que a IA. Um satélite orbital terá 70 kW por tonelada, o que nos diz que cada satélite vai pesar cerca de 2 toneladas. O que dá aproximadamente 2.000 kg ou mais ou menos o equivalente a um Model X. Agora, com o tempo, isso é uma projeção. A SpaceX está dizendo que a Starship V3 pode transportar cerca de 100 toneladas por viagem, o que significa que ela pode levar cerca de 50 desses satélites IA-1 por lançamento. Então, para igualar um data center de 500 megawatts, usando a faixa mais baixa, 3.333 satélites de IA, você multiplicaria esse número de satélites por 2 toneladas cada para chegar a 6.666 toneladas, que novamente é esse valor máximo. Depois você pegaria esse número de toneladas, dividiria por 100 toneladas por lançamento na Starship V3, o que significa que seriam necessários 67 lançamentos da Starship, para colocar esses mais de 3.300 satélites em órbita e igualar um data center de 500 megawatts, depois fazendo os cálculos com os valores médios ou sustentados de energia. Acabei de corrigir aqui, então seriam 83 lançamentos da Starship, algumas coisas a considerar. A SpaceX está atualmente construindo a fábrica que vai produzir todo esse hardware de satélite. Então, primeiro, quanto tempo vai levar para essas fábricas serem construídas? E quantos satélites conseguirão produzir por dia? São perguntas que não podemos responder agora. Até agora, a cadência de lançamentos da Starship foi de 5 lançamentos em todo o ano de 2025 e um lançamento até agora este ano. Claro, o motivo pelo qual o número deste ano é menor é por causa de todas as atualizações para a V3. Mas, ampliando a visão, a Starship voou 12 vezes em 3 anos. E lembre-se, ela ainda não atingiu a órbita. Até agora, a maioria desses lançamentos da Starship transportou uma carga útil mínima. A carga útil máxima em um lançamento foi no lançamento número 12, onde ela levou 45 toneladas, e de onde eu estou tirando essas 45 toneladas para o lançamento 12 é que eles tinham 22 dessas unidades simuladas de Starlink. Com cerca de 2 toneladas cada, é daí que vem esse número. E até agora, apenas 2 satélites Starlink V3 realmente foram lançados, mas foi basicamente só para tirar fotos do escudo térmico. E isso aconteceu no voo 12. E uma observação técnica importante, na verdade, esses eram Starlink V2, que foram apenas modificados para simular como será o hardware do V3. Então, o número de satélites Starlink V3 que realmente estão operando para o serviço Starlink ainda é, atualmente, 0. E Nick Patani montou essa imagem só para mostrar a comparação desse satélite IA-1 com o Starlink V3, para mostrar o tamanho dele ao lado de um... Então sim, o IA-1 é um pouco maior, mas não está totalmente fora do padrão se comparado a um Starlink V3. E lembre-se, todos esses cálculos são para um data center de 500 megawatts, então para dobrar isso, a Starship teria que lançar algo em torno de 150 vezes se quiser atingir essa taxa anualizada de 1 gigawatt por ano. Ou seja, são mais de 12 lançamentos mensais. Pergunte-se, você acredita que a Starship fará isso até dezembro do próximo ano? Claro, muita coisa pode acontecer até lá, mas neste momento ainda parece otimista demais. Eu tinha outras coisas que queria abordar hoje, mas minha voz simplesmente não vai permitir. Então, as ações da Tesla fecharam o dia a $396,68, uma queda de 3%, enquanto o NDX caiu 1,5%. O volume foi 14% acima da média. Obrigado a todos por terem tido paciência comigo hoje. Espero estar me sentindo melhor até amanhã. Não se esqueçam, confiram o Surfshark no link abaixo para quem tiver interesse. Muito obrigado, como sempre. Espero que todos tenham um ótimo dia e um enorme agradecimento a todos os meus apoiadores no Patreon.